Filipenses 2:5. Tende em vós, que houve também, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpação? É roubar. Não julgou, ou seja, ele não se achou, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se tornando-se até a morte pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, o nome que está acima, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora vai lá em Lucas, capítulo 2:4. Esse Filipenses 2:5, ele é a base. Mas o Lucas 2, ele ilustra como esse Cordeiro, esse Deus de toda a glória veio ao mundo. Lucas 2:4, acharam? E subiu da Galileia também, acharam? Lucas 2:4. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, fala conosco através da tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito, nos enche da sua presença, nos cobre com o teu sangue. Fala conosco, Senhor, exorta, cura, abre o nosso entendimento, e que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra frutificar. Que todo valente, toda atrapalhação, todo bloqueio na mente, no coração, para que a tua palavra não seja entendida, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. E que de mim flua apenas a tua glória, ao teu louvor, apenas aquilo que aprouver o Senhor, e nada mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Amém? Pode me dar só um pouquinho de retorno? Por favor. Glória a Deus. Pode se assentar, apesar que você já se assentou, porque o negócio está embaçado do seu lado. Dona Margarida, eu dou um desconto. E nós temos numa série de mensagens, fazia tempo que o Senhor não me dava uma série de mensagens para ministrar. E desde a semana passada, na quarta-feira, nós estamos falando sobre a simplicidade, né? Sobre as coisas simples que Deus usa, né? Nós falamos sobre Jael, que era uma mulher simples, uma dona de casa, que o Senhor usou para derrotar um comandante de exército. Nós falamos a respeito da simplicidade da mesa, que Deus usa a mesa, a comunhão para curar, transformar. Nós falamos na quarta-feira a respeito da simplicidade. João, lembra? João capítulo
Nós falamos de João capítulo 9, a simplicidade na multiplicação, no milagre, nas coisas que Deus faz, os milagres que Deus faz no nosso cotidiano com coisas simples. Os milagres e coisas extraordinárias que Deus faz usando coisas simples. Ele usou para alimentar uma multidão 2 peixes e 5 pães de cevada, que é um pão inferior, é um pão mais simples. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos sobre a simplicidade de Cristo. Por quê? O texto que nós lemos de Filipenses, ele nos mostra de que o Deus de toda a glória se esvaziou da sua glória. Foi ou não foi? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória, se esvaziou e se tornou homem, gente. Ele se tornou gente. Ele se esvaziou dos seus atributos, do seu poder, e se tornou gente, limitado às mesmas situações, tendo que, se tinha fome, precisava comer. Ele dormia. Dormia ou não dormia? Ele dormiu no barco. A adrenalina, o circo pegando fogo, tempestade para lá e para cá, e Jesus dormindo no barco. O texto vai dizer, depois que ele teve fome, foi na figueira e não tinha figueira, lembra disso? Então ele estava sujeito às mesmas coisas, inclusive tentações. Jesus foi tentado no deserto, foi ou não foi? Então ele se tornou, ele se esvaziou da sua glória. E Jesus, na sua simplicidade, ele foi obediente. E a simplicidade e humildade de Jesus deve ser o nosso ponto de partida para a nossa vida e nossa caminhada, nossa vida diária, como cristão, como crente. Então, a vida dele, a simplicidade dele tem que ser o nosso ponto de partida, todos os dias. Por quê? Porque tudo aquilo que nos tira da simplicidade de Cristo, tudo aquilo que nos tira da humildade, tudo aquilo que nos tira da simplicidade, tudo aquilo que nós podemos ter, tudo aquilo que nós podemos alcançar, almejar, todas as pessoas que podemos nos relacionar, que nos tire da simplicidade em Cristo, vai comprometer a nossa vida espiritual e muitas vezes comprometer até a salvação. Então, tudo aquilo que pode comprometer o nosso relacionamento, santidade, temor, a nossa vida com Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Aí muitos podem dizer, mas isso daí é fácil de... mas muitas vezes a gente vai sendo enredado, sem perceber, com amizades, com oportunidades, com dinheiro, com trabalho. Essa semana eu estava vendo uma pessoa tal que assumiu uma grande situação com Deus, um trabalho, e aí de repente apareceu uma oportunidade para trabalhar das 4 às 10 da noite. E a pessoa aceitou. Então, nisso a gente vê que a vida de determinadas pessoas a vida delas com Deus vão até aonde pesa no bolso. Pesou no bolso, mexeu com dinheiro, a simplicidade dela já foi pro ralo, ela já deixa Jesus para escanteio e vai fazer as outras coisas. O que a palavra de Deus diz? Buscai o reino de Deus e a sua
justiça. E as demais, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando a respeito do comer, do vestir. Então, tudo aquilo que pode comprometer amizades, que nos tire da simplicidade, irmão, não vale a pena. Sabe por quê? Porque você vai perder muito. Às vezes, sabe o que é o interessante? Às vezes é melhor muitas pessoas ficarem com pouco e permanecer na simplicidade em Cristo e permanecer na presença de Deus do que ter muito e se perder. O texto vai dizer, e o próprio Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra? Ele não está dizendo que não pode ter muito. Ele está dizendo o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está entendendo? Então, nós estamos diante daquele que se esvaziou da sua glória. Jesus se esvaziou da sua glória, sim ou não? Sim. E aí, eu vou ficar posando de super crente? Se ele se esvaziou da sua glória? Eu vou ficar posando de muito intelectual? De sabichão? De muito... Não, eu não estou passando necessidade. Não, que isso? Não, eu não tenho problema. Ficar escondendo. Ficar posando de bonito. Manter uma pose religiosa. Só para não expor, achando que vai ficar envergonhado. Quer vergonha maior do que ser pendurado nu no madeiro? Numa cruz? Quer vergonha maior? Jesus foi exposto à vergonha pública. Olha o que Jesus teve que passar. E o que pesava sobre ele era a nossa culpa, o castigo que nos traz a paz. E aí a gente vai ficar mantendo a pose de bonito. Há muitas igrejas nos dias de hoje em que Jesus não está lá. Você sabia disso? Você sabia que muitos querem manter a pose no altar, manter a pose de bonito, enquanto Jesus se expôs no madeiro, agonizando de dor? E o quanto eu reconheço esse sacrifício? O quanto muitas vezes eu quero manter uma pose diante daquele que tudo sabe da minha vida? Muitos querem manter a pose nas igrejas, irmão. Ao invés de reconhecer o pecado, ao invés de denunciá-lo, ao invés de ter uma vida, ao invés de manter uma pose, existe a necessidade do arrependimento, de rasgar o coração, de chorar, de quebrantar. Muitas pessoas vêm à igreja e muitas vezes não sabem nem adorar. Fica mantendo uma pose ali e tal. Irmão, eu vou dar muito mais valor numa mulher que está ali, que chora, que a maquiagem vai para as cucuia, mas há um coração rasgado, há um coração sincero, há uma adoração verdadeira, do que alguém que fica mantendo pose. E o quanto eu e você temos mantido uma pose? Essa que é a verdade. O quanto eu e você mantemos uma pose? Não damos o braço a torcer. Queremos, não choramos muitas vezes na presença de Deus, porque o que será que vão pensar de mim? Não adoramos na liberdade
que o Espírito nos dá, porque, o que será que vão dizer? O que será que vão pensar? Vão falar isso. Irmão, em nome de uma reputação religiosa, em nome de uma casca, de uma roupa religiosa. E que reputação que Jesus, a reputação de Jesus. Chamaram ele de Beelzebu. Você expulsa os demônios em nome de Beelzebu. Ele é um blasfemo. Ele é um glutão. Ele é um blasfemo. Jesus foi pregado na cruz como blasfemo. E em cima, no nome, estava escrito a blasfêmia, aquilo que eles disseram que ele se auto-intitulou. Então, por que eu e você vamos manter uma pose? Por que eu e você vamos manter uma pose de durão e de muitas vezes não liberar o perdão? De muitas vezes não ir retratar as situações que nós precisamos nos retratar? De muitas vezes ir lá e sentar para conversar e pedir perdão. E vou ensinar, não é pedir perdão, me perdoa porque você fez aquilo, mas também você fez aquilo outro. Não é assim que pede perdão. Me perdoa porque eu te feri, porque eu falei aquilo. Pedir perdão dizendo que a outra... Não, isso não é perdão. Pedir perdão é você dizer o que você fez. É você denunciar a tua ofensa e pedir perdão. E também liberar perdão para quem te fez mal. É necessário nós sairmos da pose de religiosa para nós assumirmos uma verdadeira postura de adorador na simplicidade do Evangelho. Volto a dizer que no início da igreja, o apóstolo Paulo foi reconhecido como um grande pregador, como um grande missionário, como pregador dos gentios, mas o Evangelho nos primeiros séculos da igreja, ele foi propagado pelas nações, pela simplicidade do povo simples. Pelo padeiro, pela dona de casa, pelo irmãozinho. Foi essa simplicidade do Evangelho que chegou até nós, que nos transformou, que chegou até nós, que nos lavou, que nos santificou. Foi essa simplicidade. E eu te pergunto, diante daquele que se esvaziou da sua glória, por que você vai manter a sua pose? Você vai manter a sua pose a troco de quê? Você vai continuar mantendo uma pose de durão, uma pose de religioso? A nossa vida com Deus, ela precisa ser simples, irmão. O Evangelho, a grosso modo, tem a teologia, tal, tem. Mas o Evangelho mesmo. O Evangelho, ele é simples. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará para nos buscar. O que eu preciso fazer? Reconhecer esse sacrifício, entregar a minha vida a Ele, me batizar, o Espírito Santo faz a obra dentro de mim, eu me entrego todos os dias a esse Deus poderoso e realizo a sua vontade em santidade até que Ele venha. Simples assim. É simples. Mas vai voltar depois da tribulação, antes da tribulação. Irmão, isso daí é tudo coisa que são discussões que não vão te levar a nada. Uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Amém? Uma coisa todos concordam, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.
Mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso adquirir, aquilo que eu posso ter, aquilo que Deus pode me dar, as amizades que eu posso ter, os recursos que eu posso adquirir, o meu diploma, o meu intelecto, o meu saber, nada disso pode me tirar da presença, nada disso pode me tirar da simplicidade. Jesus era simples, irmão. Jesus comia com os pecadores, sentava na mesa, com o publicano. Jesus se assentava, conversava com gente rica, conversava com outro, tratava da mesma maneira. Da mesma maneira. E aí, olha só, tem como coexistir a simplicidade e ter coisas boas? Até parece que, eu estou pregando aqui, parece que é uma pregação contra ser abençoado, contra ter dinheiro, contra ser rico, contra... Eu estou usando uma roupa boa, eu estou usando... Mas... é uma roupa, irmão. Se eu usar uma camiseta de R$1.000 e usar a camiseta de R$50, as duas cobrem o meu corpo? Pastor, tem camiseta de R$1.000? Eu não tenho, nem sei, não sei se eu tenho. Porque às vezes eu ganho muita coisa e eu uso, irmão, eu não sou muito apegado. Eu conheço marca, conheço, porque eu atendo pessoas em um bairro nobre e conheço, sei marca, conheço o que é caro, tudo. Mas, amor, eu não fico preso a nada disso. E eu ganho muita coisa. E às vezes tem coisas que eu ganho e que tempos depois é que eu vou ver a etiqueta quando eu estou vestindo e tal. Eu falo, nossa, eu não sabia que era dessa marca. Mas, irmão, tanto faz. Mas a camiseta de 50 é de 1.000. Cobre o corpo? Cobre ou não cobre? Cobre. Aí, as duas coisas podem coexistir? A pergunta é, viver uma simplicidade em Cristo e ter coisas boas, ser abençoado por Deus, receber o recurso, pode coexistir as duas coisas? Pode. Pode. O evangelho, a igreja de Éfeso, inclusive, ela estava instalada na casa de um homem rico, de um homem que tinha muitas posses. E era crente, havia sido alcançado pelo evangelho e servia da sua casa para abençoar a igreja. Então, a baliza, qual que é a baliza? Pastor, a baliza é a posição, o trabalho, o dinheiro, o dom, que me tire da simplicidade, então eu não posso ter. Que me tira da presença de Deus, que me tira, sabe, eu deixo de ser uma pessoa simples para arrogância, simplicidade do evangelho não é você viver a vida comum do evangelho. É continuar sendo santo, é continuar andando na presença de Deus, é continuar sendo obediente à palavra de Deus, é continuar tendo temor a Deus, é continuar tendo reverência às coisas espirituais. Ponto. Isso é a simplicidade do evangelho. É andar sem nariz em nada, irmão. Se essas coisas, se o dom, porque tem gente que fica soberbo com dom também, sai da simplicidade. E se o dom que eu adquiri, se Deus me der algo, um dom de visão, um dom de... então é melhor que não tenha. Então é melhor que nada. É melhor que você não tenha. E se muitas vezes tem pessoas que antes de ter, já o coração se inflama, isso significa, sabe o quê? Que eu ainda não posso ter. Tem gente que adquire um pouquinho de conhecimento e já acha que é maior do que as outras pessoas. O próprio Jesus disse, os discípulos, quem é maior no reino dos céus?
E ele mesmo fala: ninguém dos nascidos de mulher é maior do que João Batista. Porém, no reino de Deus, o maior é o menor. E aí ele foi lá, olha só. Na mesa, depois da ceia, ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E a ponto de Pedro ficar tão constrangido, falar assim: não, você não vai lavar meu pé. Se você não te lavar, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Aí Pedro exagera ao máximo, né? Não. Eu vos fiz isso sendo mestre e senhor. Portanto, faça isso vocês uns com os outros. Em outras palavras, vocês sirvam uns aos outros. Simplicidade. Olha que coisa interessante. Quanto mais eu me esvazio, mais ele cresce em mim. Quanto mais eu me esvazio, mais o Espírito cresce em mim, mais o seu nome é glorificado na minha vida. Ele se esvaziou, Cristo se esvaziou para cumprir um propósito maior. Ele se esvaziou da sua glória e foi obediente até a morte de cruz. E o texto continua dizendo que ele foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. E o próprio Deus, o Pai, foi do agrado do Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Então, todas as coisas hoje convergem em Cristo. Todas as coisas são para a glória de Cristo. Todas as coisas são para a glória dele. Tudo converge nele. O verbo que se fez carne, que estava na fundação do mundo, e que antes era o verbo, e o verbo se fez carne. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora, se eu me esvazio, isso significa que cada vez que eu me esvazio de mim mesmo, dos meus achismos, ainda que eu tenha um diploma, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu tenha recursos, ainda que eu tenha intelecto capacitado, ainda que eu tenha o meu saber elevado, ainda que eu tenha muitas posses, eu coloco isso e eu me esvazio de tudo isso, para colocar à disposição dele. A simplicidade, irmão, de Cristo era tão grande, a simplicidade do próprio Deus é tão grande, que ele poderia habitar nos maiores palácios, nos dias de hoje, e ele poderia habitar nas coisas. Tem gente rica no mundo? Tem, não tem? Tem. Tem bilionário? Tem. Jesus poderia, o Espírito Santo poderia habitar nos melhores lugares, mas ele não habita em nenhum desses lugares luxuosos. Ele habita dentro de gente. Gente, o mesmo Espírito que habita dentro da senhorinha humilde, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você, ele habitava dentro do Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele habita dentro do pastor, ele habita dentro do apóstolo, ele habita dentro do profeta, ele habita dentro do Fábio, da Nilda, do Tiago, da dona Margarida. Ele habita dentro da Dayara. Ele habita dentro de gente. Ele poderia habitar nos lugares mais ornamentados, mais luxuosos. Apesar de ter lá o templo do Salomão, que foi feito lá, mas ele não habita lá. Ele não habita dentro da igreja. Ele se manifesta na igreja quando os santos estão reunidos, sim ou não? Mas ele resolveu habitar dentro de gente, sabe para quê? Para que ele possa gerar nos corações, para que ele possa trabalhar diariamente nesses corações. Ele habita no nosso interior, no nosso corpo, no nosso espírito.
Ele habita dentro de nós para trabalhar. E até mesmo quando você está dormindo, nas maiores lutas, quando você está trabalhando, Ele também está trabalhando. Ele habita dentro do templo do seu Espírito, que é cada um de nós, porque a cada dia que Ele está habitando dentro de nós, Ele não está ali por acaso, Ele está trabalhando, a cada dia que Ele está ali habitando dentro de nós, Ele está avivando um, Ele está trabalhando no outro, Ele está curando o outro, Ele está enchendo a cada um, Ele está chacoalhando uns os outros, para fazer a sua obra. Então, nessa simplicidade do Espírito, Ele habita dentro de gente. É por isso que você precisa se esvaziar. Sabe para que se esvaziar? E reconhecer que Ele é. Não que você é, que Ele é. Reconheça hoje, nesta noite, que Ele é. Reconheça hoje, nesta noite, o sacrifício da cruz novamente. É a simplicidade de Cristo. É essa simplicidade que nos leva para a eternidade. Essa simplicidade que nos leva para a eternidade. Irmão, até a volta de Cristo nós passaremos por dores, por sofrimento, por situações, por dias maus. Essa é a nossa vida. Não existe floreios no reino de Deus aqui na terra. Mas enquanto vivemos na simplicidade, tem luta? Tem guerra? Tem dias difíceis? Tem dia que a gente está enfermo e está doente? Tem dia que a gente está com dor de cabeça, com muitas coisas para resolver? Mas enquanto vivemos na simplicidade deste evangelho, haverá livramento. Vai ter dia difícil, mas tem o escape também. Vai ter guerra, mas tem a vitória também. Vai ter dias de sofrimento, mas na sua presença, todos os dias nós podemos ter alegria, a alegria da salvação, que muitos não têm. O que muitos têm é a alegria da cachaça, é a alegria do churrasco lá que eles fazem. A gente tem a alegria do churrasco e a alegria do ovo, meu filho. A gente tem a alegria do filé mignon e a alegria do pão com ovo. Não tem conversa. A gente tem a alegria do dia da alegria mesmo e do dia do choro. Então, em nome de Jesus, Ele te alcançou. Mesmo a gente sendo pecador, que Ele nos alcançou e nos alcança todos os dias, para que a gente não se perca, porque aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Por isso Ele nos alcança todos os dias. Ele não só alcançou naquele dia não, Ele nos alcança todo dia. Todos os dias o Espírito Santo está falando, todos os dias o Espírito Santo está te chacoalhando, todos os dias o Espírito está te apontando para coisas espirituais. Todos os dias o Senhor está te tirando dos olhos da terra, das coisas terrenas, e elevando os teus olhos para o alto. Ah, mas eu estou passando. Irmão, simplicidade. Não se eleve o sábio na sua própria sabedoria. Guarde o teu coração nesses dias. Eu quero dar um conselho para você. Guarde o teu coração nesses dias. Saiba entrar e saiba sair dos lugares. E dar bom testemunho. Quando entrar um rico, cumprimente. Quando entrar um pobre, cumprimente do mesmo jeito.
Quando entrar um irmão com um carro bonito, não sei o quê, carro importado, cumprimente. Quando entrar o irmão de chinelo de dedo, cumprimente do mesmo jeito. Quando entrar o mendigo, cumprimente do mesmo jeito. Trate da mesma maneira. Sabe por quê? Porque na história do rico e do Lázaro, o rico não teve um final bom. Mas o Lázaro foi para onde? Para a glória, para o céu. Tudo dá a entender que se o Lázaro foi para o céu, é porque ele recebeu o Senhor, correto? O quanto você tem mantido a sua pose? Feche os teus olhos. O quanto você tem mantido a sua pose? Religiosa, muitas vezes. Uma adoração religiosa. Uma oração religiosa. Exercido o ministério de maneira religiosa. Irmão, nós estamos diante daquele que se esvaziou da sua glória. É melhor a gente ser verdadeiro, ainda que muitas pessoas não gostem, porque tem pessoas que mantêm uma pose só para agradar todo mundo. Irmão, nem Jesus agradou todo mundo. Você vai ficar mantendo pose só para agradar, muitas vezes até infringindo princípios espirituais, desagradando a Deus para agradar os outros. Seja sincero e viva na simplicidade do Evangelho. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Nosso Senhor, não faz sentido a gente manter uma pose e desagradar o Senhor. Não faz sentido, Senhor, mantermos uma pose de durão, de religioso, de santo muitas vezes, se o nosso interior muitas vezes está podre. O nosso interior muitas vezes está com raiva do outro, está com raiva de quem nos feriu. Ou a gente manter uma pose de bonito, muitas vezes fazer uma oração até bonita, mas o nosso coração não quer liberar perdão. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Muitas vezes, Senhor, nós mantemos uma pose e muitas pessoas acham que a gente é uma coisa que a gente não é. Nos leva para a simplicidade do Evangelho, nos leva para a simplicidade de Cristo, que se esvaziou da sua glória e se tornou semelhante a homem. Nos leva para a simplicidade do teu Espírito, que ao invés de habitar em coisas, em templos, em lugares muito luxuosos que existem nesta terra, o Senhor resolveu habitar dentro de gente como a gente. Nos leva para a simplicidade, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva para a simplicidade e tira de nós a soberba, a arrogância, o orgulho. O orgulho, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem alguma coisa que a gente nem tem. O orgulho que muitas vezes a gente tem uma roupa, tem uma condição melhor, tem um dinheiro, tem um carro, tem isso, tem aquilo. Tem uma posição, tem um conhecimento. Tem misericórdia de nós. E nos leva para a simplicidade do Senhor. Em nome de Jesus, tira a soberba. Tira o orgulho, tira a dureza do nosso coração. Tira a dureza do nosso coração, que muitas vezes a gente não recebe a palavra, e o nosso coração está endurecido, cheio de conhecimento, cheio de saber, e a tua palavra não penetra mais, e não frutifica mais no nosso coração.
Em nome de Jesus, nos leva para a simplicidade do Evangelho. Santifica o nosso coração. Nos leva para a simplicidade, Senhor. Em permanecermos com o temor a Deus. O temor de temor mesmo. De temer ao Senhor. E de olhar e falar assim: não, eu jamais vou ferir o meu Senhor. Eu jamais vou deixar de ir no culto para ficar de preguiça. Não, eu jamais vou desobedecer a palavra. Não, eu não vou deixar de ser santo. Eu não vou me sujar por pouca coisa. E nem por muita coisa. Não, por causa dessa amizade, eu não vou deixar a simplicidade do Senhor só porque essa pessoa quer. Em nome de Jesus. Não, pode me oferecer o dinheiro que for, eu não abandono a simplicidade do Senhor. Eu não deixo a sua presença. Não vale a pena. Ah, não, por causa desse trabalho, dessa oportunidade, não, eu não a vou abandonar. Em nome de Jesus. Eu posso até ter muito, Senhor. Eu posso até ter muito recurso, se o Senhor assim permitir. Posso até ter muitas riquezas. Mas nenhuma riqueza terrena vai ser maior do que a riqueza de ter o Senhor na minha vida. Nenhuma riqueza. Nenhum tesouro vai ser maior do que a pérola de grande valor. Aleluia. Eu me esvazio nesta noite, Senhor. Eu me esvazio do meu achismo, do que eu sei, do que eu tenho, do que eu posso fazer, do meu intelecto. Eu me esvazio até mesmo na minha posição de pastor, para que o Senhor cresça, para que o teu nome seja glorificado. Eu me esvazio, Senhor, para que o Senhor cresça. Aleluia. Se esvazie, irmão. Se esvazie na presença do Senhor. Se esvazie da sua pompa de religioso. Se esvazie da capa, da capa religiosa que muitas vezes você quer vestir. Se esvazie, irmão, do teu saber, do teu conhecimento. Irmão, Deus sabe mais que você. Se esvazie nesta noite. Se esvazie da capa religiosa. Se esvazie, porque muitas vezes você quer manter uma pose. E você precisa denunciar e se arrepender. E reconhecer que você errou. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E reconhecer que muitas vezes a gente errou como pai, como mãe, como marido, como esposa. A gente errou. Desça do salto e reconheça e volte para a simplicidade do Evangelho. Em nome de Jesus. Simplicidade, irmão. É a simplicidade. Em nome de Jesus. Amém? É a simplicidade de Cristo que precisa estar em nós. Enquanto a gente manter uma pose em nome de uma postura religiosa, a irmã foi curada aqui no domingo, em meio à adoração. Ninguém pôs a mão nela. Ninguém orou por ela. Ela foi curada em meio à
na simplicidade da adoração dela. Então, é uma lição para nós deixarmos de ser quem nós somos e sermos aquilo que Deus deseja. E sermos a simplicidade de Cristo. E se esvaziou, eu também me esvazio. Ele tratou todo mundo igual, eu também vou tratar. Ele serviu, então eu vou servir também. Ele foi obediente, então eu também vou ser obediente. Ele cumpriu o chamado dele, o propósito dele, então eu também vou cumprir o meu chamado. Amém? Você que nos assiste, você pode ir na igreja que você quiser. Você pode ir no templo mais luxuoso, ou você pode ir numa igreja de tábua de madeira, como tem lá no Oriente Médio. Muitas igrejas perseguidas. Se você medir que a igreja é mais abençoada porque tem coisas melhores, equipamentos melhores, porque é maior, porque isso, porque aquilo, então você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu a simplicidade de Cristo. Você não entendeu o que é reino. Você não entendeu nada. Volte para a simplicidade do Evangelho. A simplicidade de Cristo que se esvaziou da sua glória e foi obediente até a morte de cruz. Deus o abençoe. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.